Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sigo falando baixinho aqui por causa da voz, mas a gente precisa falar dessa derrota do Corinthians para o Juventude nesse jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Ramon Dias visivelmente priorizou o Campeonato Brasileiro. Domingo é o jogo da vida. O time cometeu muitos erros durante a partida, mas ainda, vejam só, teve um gol salvador, que pode ser o da esperança. Vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. O Ramon Dias priorizou o Campeonato Brasileiro e não sou eu que digo isso. O próprio, ao lado do seu filho Emiliano Dias, aliás, aniversário do Ramon, nesse dia 29 de agosto, quando foi derrotado pelo Juventude, o Ramon e o Emiliano deixaram muito claro que a prioridade é fugir do Z4, é não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Por isso que domingo é o jogo da vida, como a torcida gosta de cantar, contra o Flamengo no dia do aniversário do clube, de 114 anos de história. O Corinthians estará lá celebrando e enfrentando o Flamengo de Tite. Olha que simbologia, né? O Tite, o maior técnico da história do Corinthians, do outro lado. Num Flamengo todo desfalcado, remendado, mas que pode ter a volta do Pedro, enfim. De qualquer forma, vai ser um jogo muito complicado. Eu estou até me antecipando. Estou falando de domingo antes de falar desse jogo da quinta, porque assim, uma coisa está atrelada à outra. A escalação do Ramon, ela indicou, ela ofereceu ao Juventude a seguinte mensagem: eu estou pensando no domingo. E é natural que os jogadores entrassem em campo pensando no domingo. Eu não estou com isso tirando a responsabilidade do que o time entregou ou não entregou em campo. Eu não estou com isso tirando o mérito do Juventude, que foi uma equipe competitiva, cascuda, como tem sido durante a temporada, sob comando do Carpini, na verdade, do acesso para cá, né? Depois Roger Machado, agora Jair Ventura. É uma equipe que está sabendo o que fazer, está encarando grandes jogos, grandes desafios. Não sei se vai ganhar algum título esse ano, provavelmente não vai ter fôlego ali na frente, mas, cara, é um time que está indo. Está indo e está arrancando ponto de muita gente, e está eliminando muita gente, está deixando muita gente grande pelo caminho. Esse é o Juventude. Não estou dizendo com isso que o Juventude já passou. Pelo contrário, acho que o gol do Gustavo Henrique deu esperanças para uma possível classificação. Só que a questão é, no jogo de hoje, o Ramon Dias visivelmente entregou o jogo para o Juventude já na escalação. O resultado poderia ter sido outro? Dificilmente, pelo time que ele colocou em campo. Ele desfaz o sistema de 3 zagueiros, que é o sistema que mais deu certo sob seu comando, que quando a gente fala que o Ramon protagonizou uma evolução no time, uma certa organização, foi justamente esse sistema, com o André Ramalho, o Kaká e o Félix Torres. Mesmo eu não gostando do Félix Torres, esse sistema foi o que mais se aproximou de uma segurança defensiva. Claro que, quando ele define esse sistema, ele tinha um fiador disso tudo, chamado Alex Santana, que joga poucos jogos e machuca. Depois disso, ele teve dificuldades, porque aí ele começou a botar o Charles como titular absoluto, o Rian, que começou a cometer muitos erros, o Breno Bidon foi arquivado, o Ranielli, não sei o que aconteceu com esse jogador, ele simplesmente desapareceu. Acho que o Antônio Oliveira foi embora e deixou um clone do Ranielli, porque o Ranielli, que chega ao Corinthians sob comando do Antônio, vindos do Cuiabá, né, é outro jogador. Outro jogador. Também já falamos sobre isso, porque o nível de exigência do Ranielli no primeiro semestre era outro. Fases iniciais de Sul-Americana e jogos do Campeonato Paulista não representam a mesma qualidade do que os adversários de agora. Então, e também tem o desgaste da temporada, ele teve alguma lesão, outra ali, ele jogou muitos jogos, depois teve uma sequência muito grande, mas o Ranielli não consegue mais entregar o futebol que já entregou. E aí o clube contrata José Martínez, venezuelano. É curioso, nós estamos chegando em setembro e até pela janela, o Corinthians promoveu 2 estreias nesse jogo. 2 estreias. Começou como titular o Martínez, venezuelano, no meio-campo do Corinthians. Minha primeira observação do primeiro jogo, portanto, superficial, tá? É apenas uma primeira análise. Volantão. Martínez é um legítimo volantão. O que isso quer dizer? Lenha. Ele marca, ele cumpre espaço, ele corre e só. Ele não agrega
nada mais de qualidade por enquanto, tá, gente? Primeiro jogo. Não agregou nada mais de qualidade técnica, não teve uma saída, não teve um lançamento, não teve uma desenvoltura ali para construir ofensivamente. Não. Ele foi um volantão. Volante. Ponto. Mais do mesmo. Nada demais. Primeira análise. Héctor Hernandes, 45 minutos ele jogou. Porque aí o Ramon Dias, depois da escalação, já vou chegar no Hernandes, depois da escalação inicial, em que o time não jogou absolutamente nada, preservando o Rodrigo Garro, André Ramalho, o Fagner não dá para dizer que preservou, porque nem é titular, né? O Thales Magno, todos esses jogadores no banco de reservas. Aí ele escala um time com o Hugo Souza no gol, né? O Mateuzinho, depois ele bota o Fagner e o Hugo na lateral esquerda. O Hugo na lateral esquerda, com o Félix Torres e o Gustavo Henrique entre os zagueiros. E aí no meio de campo, o Ranielli, o Martinez, o Coronado e aí na frente Romero, Yuri e Pedro Henrique. Esse foi o time do Ramon Dias. Esse time não fez absolutamente nada. Gente, o Pedro Henrique e o Romero... O Pedro Henrique até correu, mas correu... Tá até viralizando aí, né? Por fora do campo. O Romero não tocou no caroço. O Romero não tocou na bola. O Yuri Alberto tá com dificuldades, né? A bola passa debaixo do pé dele. No segundo tempo ele até deu uma cabeçada, que o goleiro Gabriel fez alguma defesa. Tô me esforçando aqui, mas é difícil. Não tem muita coisa, não. Aí o Ramon faz o quê no intervalo? Troca 3 peças. E aí faz o óbvio. Faz o óbvio, para tentar ao menos competir. Desmancha a linha de 4, coloca o André Ramalho como um terceiro zagueiro, tira o Romero, tira o Pedro Henrique e tira o Hugo. Bota o Matheus Bidu e aí ele consegue ter os alas nesse sistema de 3 zagueiros, com o Bidu avançando e o Mateuzinho. Depois ele põe o Fagner, que a gente sabe que é melhor no apoio, mas está visivelmente fora de forma. 3 zagueiros com o Félix, o Gustavo Henrique e o André Ramalho. E tira também, como eu falei, ele tira os 2 pontas e o lateral, coloca o Bidu, coloca o André e coloca o Héctor Hernandes no lugar do Pedro Henrique. Héctor Hernandes. Primeira análise, 45 minutos, é apenas uma análise superficial de meio jogo que ele atuou. É do ramo. É do ramo. O que eu quero dizer com isso? É centroavante. Sabe dominar uma bola. Sabe conduzir a bola. Sabe jogar futebol, sabe olhar o jogo, tem postura, posicionamento, sabe finalizar. Calma, essa calma é para mim também. Primeira análise, mas movimentos, gestos, participação no jogo, é do ramo. Se ele vai fazer 50 gols ou nenhum, eu não sei. Só quero dizer que ali parece ter um jogador, Eu gostaria de vê-lo mais, gostaria de ver a sequência para o Héctor Hernandes. O Yuri permanece no time, joga um pouco mais fora da área, atacando o espaço. Teve até a possibilidade, em alguns momentos, de fazer arrancadas, mas aí um time desorganizado, né? Do meio para frente é um time desorganizado. É um time que, assim, e hoje ele até foi do meio para trás também desorganizado, né? Porque os gols que toma, meu Deus do céu. Mas do meio para frente, o Juventude se lançou ao ataque, cedeu espaços para o Corinthians. O Corinthians foi. Quando foi, muito erro de passe, muita afobação, muitas tentativas mal sucedidas, muita falta de entrosamento, porque, como eu disse para vocês, 2 jogadores estrearam hoje. Então fica difícil. É claro que o Ramon tem culpa até pela escalação inicial, mas está clara a ideia dele de preservar para focar no Brasileirão. Eu não estou nem opinando aqui, estou dando um fato. E ele disse para o Juventude, se a gente passar, ok, mas tá nos atrapalhando, a gente está pensando no Flamengo. Isso foi o que o Ramon indicou na escalação. Aí no segundo tempo até tentou ganhar, né? Aí botou o Fagner, botou o Garro, fez essas mudanças que eu falei para vocês e já não adiantava muita coisa. O Corinthians até produziu pelo espaço. Primeiro porque o time melhorou, segundo porque o Juventude ofereceu espaços. E aí o Corinthians produziu. E aí criou uma chance, outra lá e tal. E no melhor momento do time, que não era muita coisa, mas no melhor momento do time, no segundo tempo, toma o gol. E toma o gol, mas assim, o primeiro gol, cara, ele é de um amadorismo, porque
O jogador, o Carrijo, ele está até impedido lá. Só que aí ele sai do impedimento, ninguém vê ele chegando, a bola desvia no Lucas Barbosa, porque se ela vem do cara que chuta na meia-lua, ele estaria impedido, porque ele vem da posição de impedimento. Como desviou no meio do caminho, virou uma nova jogada, e aí ele estava legal. E aí o Hugo sai completamente mal. No primeiro tempo, o Hugo fez 2 milagres. Milagres. Ele salvou o Corinthians, salvou. Primeiro tempo era para ter sido uns 2-0 para o Juventude. Fácil. E o Hugo, mais uma vez, salvou o Corinthians. Mas, no segundo tempo, os 2 gols que ele toma são gols que ele não vinha tomando. O primeiro, eu não consigo nem entender o que ele fez. Mas houve uma falha defensiva completa, generalizada, e ele sai errado. E o segundo é uma bola defensável. Tem uma divergência aí na questão do impedimento, que eu estou na dúvida ainda, do Rodrigo San, que é o primeiro cabeceador na falta cobrada pelo Nenê lá de trás. Na origem, tô na dúvida se ele não estava um pouco avançado, mas é só dúvida mesmo, tá? Porque nas imagens que eu vi, elas não foram esclarecedoras. Quando ele cabeceia, aí sim, ele pega o Danilo Bosa em condição legal, que finaliza forte a queima-roupa, é verdade, sozinho, mas ela passa embaixo do Hugo. Me chamou a atenção. Achei que foi uma bola que, sei lá, ele costumava defender, mas tem crédito. O Corinthians só chegou aqui, por exemplo, por causa dele, né, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Ele está salvando o time, salvou no primeiro tempo do mesmo jogo. Acontece, eu só estou pontuando aqui que realmente são dois gols que, enfim, passaram por ele também. E por toda a defesa do Corinthians. Aí o Corinthians ainda consegue força para fazer o gol do Gustavo Henrique numa cobrança de escanteio, do Rodrigo Garro, que já está no jogo. E aí, assim, o 2-0 era, esquece, impensável. 3 gols, Corinthians que não faz gol em ninguém, fazer 3 gols para avançar de fase. Agora é 1, né, gente? É 1. É 1 para levar para pênaltis, mas é 1 que desmancha a vantagem do Juventude. E o jogo é na Neoquímica Arena. Não tem resolvido muita coisa ser na Neoquímica Arena. Mas, assim, o jogo é só lá no dia 11 de setembro, daqui 13 dias. E tem antes esse jogo contra o Flamengo, depois tem jogo contra o Botafogo, tem Campeonato Brasileiro antes em que o Corinthians precisa reagir. O Corinthians reagindo no Brasileiro, as Copas, elas ficaram até mais saborosas. Nesse momento, elas estão azedas, elas estão agridoce. O Corinthians passa, classifica, e aí fica aquela tensão do final de semana do jogo pelo Campeonato Brasileiro. Uma coisa está atrapalhando a outra, e isso está impedindo, muitas vezes, do time ter uma tranquilidade maior na temporada, de ter uma confiança maior. Eu não quero ser incoerente aqui, porque eu estou vendo muita gente metendo o pau no jogo, especificamente no time contra o Juventude. Primeiro que não existe um time. O Ramon definiu um esquema que tinha o Alex Santana. Ele machucou. Depois o Ramon começou a desfazer o sistema. Isso é culpa dele, para preservar para o brasileiro. E aí, quando ele não tem o sistema de 3 zagueiros, ele desmancha aquela ideia inicial dele, que é a que estava dando certo. Segundo, jogadores chegando, eles estão vestindo a camisa e indo para campo. É o caso do Thales Magno, do Hernandes, do Martínez. Por quê? Porque precisa de qualidade. O Ramalho, o Hugo Souza, esses caras chegaram agora há pouco. Então, como é que eu vou cobrar entrosamento? O Corinthians está num período terrível, numa temporada horrorosa, e muito por conta de... Gente, são 18 contratações. Então é claro que não tem um time ainda. É claro que não dá para a gente entender para onde esse time vai. E está avançando nas Copas, mas no Brasileiro está sofrendo, está apanhando. É que hoje, esse time contra o Juventude é um time desentrosado, bagunçado, desorganizado, em que pela escalação do técnico não jogou nada no primeiro tempo, melhorou no segundo e foi batido por um time que está jogando bem, que aí sim tem entrosamento, tem organização, tem estrutura, tem um time ali. Ali tem um time. O Corinthians ainda não tem esse time. E o fato de não ter um time é o que complica para permanecer na Série A. Por isso que domingo é o jogo da vida. Eu não sei como, mas o Corinthians vai ter que ganhar do Flamengo. Não sei como. Vai ter que ganhar. O que vocês acharam do jogo? Dá para classificar? Comentem aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau. Te amo, Corinthians, meu grande amor. Nas arquibancadas sinto calor. Com a camisa alvinegra eu vou te apoiar. Nada vai nos separar, eternamente vou te amar.